Olá, olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao Conexão Vital. Esse programa apresenta fundamentos psicológicos de modo descomplicado, explicando o como e o porquê as pessoas se comportam e reagem de maneira distinta em situações similares. Eu sou Sônia Nogueira Pedreira e comigo Antônio Pedreira. E estamos apresentando o que ocorre nas relações, principalmente na relação de casal. Hoje o tema é otimizando as relações interpessoais e do casal. Tema bem legal, né, meu bem? Palpitante, bem palpitante, né? Atendendo a pedidos, né? É como otimizar, então a gente está trazendo esse tema hoje. O que é possível fazer para a gente adquirir exatamente isso, uma competência maior na relação, uma otimização melhor nesse vínculo e em todos os vínculos. Certo. Muito bem, estamos nós aqui, portanto, com esse objetivo, né? E, quem sabe, nós conseguiremos, né, responder a das perguntas possíveis e imagináveis, né? Olha lá. O Rogério não entrou. Muito bem. Então, a partida... A gente foi interrompido aqui por um gato. Porque eu tenho um gato e ele simplesmente subiu na mesa hoje, tá? Sem pedir permissão. Sem pedir permissão, né? Então, retome, meu bem, por favor. Então, a partida nossa vai ser a seguinte. Há uma pergunta instigante que me fazem em congresso aqui no exterior. Por que será que as relações amorosas começam tão bem, afetivas como um todo, até mesmo relações sociais, de sócios, de amigos, começam tão bem e depois tendem a decair, tendem a perder brilho, perder entusiasmo, né? O que acontece com essa situação? E isto é, de fato, alguma coisa intrigante, porque quando a gente vê um relacionamento começar, até de sócio mesmo, um sócio, eu já disse que uma sociedade é um casamento sem sexo, né? Então já fui sócio de pelo menos umas 4 ou 5 sociedades e acreditem, assisti várias rupturas, mas quando começaram não era assim. Começaram, estamos todos unidos aqui, é um pelo outro, estamos condenados a ser juntos. Daí a pouco começar a mudar e toma decisão societária. Então eu vi muita coisa acontecendo, tá certo? Então não é só na relação do casal. Claro que a gente vai dar muitos exemplos com relação ao casal, até por conta de que temos pedidos específicos para isso, mas o que nós dissemos para o casal vai valer sim para as demais áreas, né? Pedreira, é bem legal a gente estar com essa oportunidade de falar sobre, especificamente, vamos dizer assim, sobre essa otimização da relação de casal, porque eu aprendi a fazer terapias de casal, a psicoterapia de casal com você, né? Uhum. E você utiliza um método de uma consulta, basicamente, para o casal e alguns parâmetros que para mim foram muito importantes, não só como psicóloga, mas também na nossa relação, né? E antes na minha relação com o Roberto. Então, dá para você falar para o pessoal quais são esses parâmetros e também dizer como é que é essa maneira que você faz, por favor? Tá. Então, deixa eu contar uma historinha primeiro, né? Eu passava férias num lugar chamado Iambupe, né? Onde meus pais moravam, meus tios, qualquer lugar que eu ia se invadir com tios e tias, avós, era um negócio danado. Era gostoso passar férias por lá, sempre foi. E o que é que eu via frequentemente? Tios queridos, muito unidos, mas que brigavam demais, feito gato e cachorro, hein? Eu observava aquilo, não era o padrão que eu tinha com meus pais, mas de repente eu estava vendo aquilo ao vivo, em cores. Via também pessoas de outros relacionamentos com o mesmo padrão. A mulher com medo do marido, o marido com medo da mulher, alguns casos que o homem gritava e a mulher ficava escorraçada e chorosa, de tudo eu pude enxergar. E muitas vezes eu me interrogava, por que será que estão juntos assim e mesmo assim não está funcionando bem? Depois comecei um dia, recebi de uma tia uma espécie de uma confissão. Que ela me disse assim, que era apaixonada por esse tio querido, né? Um dos tios mais queridos, agora somente que ele tinha traído a confiança dela e contou algumas coisas que ele aprontou. Então eu logo fiquei ciente
como um abalo na confiança básica pode mexer. Como também vi nas sociedades acontecer isso também. Os sócios estão unidos, muito coligados um com o outro, e de repente bastava alguma coisa que envolvesse família mexer para já não ficar a coisa tão bem estruturada. Que a gente fala da importância do DNA, né? Sim, claro, que mexer com o DNA dos outros, a gente já falou aqui, isso é muito sério. Também vi pessoas dizendo, fulano se separou, foi casar logo com uma pessoa amiga, não é possível. Eu fiquei pensando, puxa vida, logo com uma pessoa amiga, 2 traições de uma só vez, a do casal e a do amigo. Gente, um dia eu vi uma brincadeira, alguém lá em Ambupe dizer assim, olha, não vai casar com inimigo, né? Então, casa com amigo. Aí eu comecei a entender o seguinte, que existe num vínculo qualquer, societário, a sociedade de casamento também é uma sociedade, existe confiança, respeito e admiração. Esse é o tripé básico de qualquer relacionamento de amizade. A gente já falou aqui em uma live sobre essas 3 coisas. Vale a pena ver de novo. Vamos muito repetir? pouco, muito pouco. Confiança, respeito e admiração. 3 parâmetros. Você não vai ser amigo de quem você não admira. Você jamais vai ser amigo de uma pessoa que não mereça respeito, ou que não te respeite também. E que haja um mínimo de confiabilidade. Isso é o tripé de amizade. Essa amizade pode evoluir para intimidade. A intimidade da pessoa contar coisas mais íntimas, coisas que vêm do seu coração e poder estar falando como se fosse para si próprio em voz alta. Então eu já cataloguei 4 parâmetros importantes. Confiança, respeito e admiração para uma sociedade. Quando mais tempo passa, torna mais íntimo, mas depois aparece uma outra coisa entre a confiança e a intimidade, que é quando a relação é amorosa, aparece algo mais, que é a sexualidade. É esse parâmetro que faz toda a diferença, até porque em todas as línguas, quando se diz fazer amor, quer dizer o quê? Materializar o sentimento amoroso que existe. Então o tripé é confiança, respeito e admiração. Mas ainda, intimidade ou amorosidade também, você pode ter gestos de carinhos com aquela pessoa, pode também ter uma afabilidade, gestos de ternura com a pessoa, pequenos carinhos, como por exemplo, a pessoa está dormindo, você cobrir aquela pessoa, né, tocar naquela pessoa carinhosamente. Quando ela se machuca, mesmo sem ser médico, vai lá e arranja uma coisa friazinha, botar em cima, dá aquela massagem. Ou como a mãe faz com o filho, quando o filho leva uma topa, mãe, doendo aqui. Aí ela dá um beijinho mágico, de repente a dor passa, né? Porque libera endorfina e a dor passa. E a mãe pensa que a magia é do beijo e o filho também pensa que daí. Mas enfim, vão evoluindo 5 parâmetros. Vamos repetir? Confiança, respeito, admiração, intimidade e sexualidade. Então, é fato que esses 5 parâmetros são básicos na relação casal. Na relação entre sócios, não precisa disso tudo. Pode ser até que exista, mas basicamente é o quê? Confiança, respeito, admiração, e pode ter intimidade também, de abrir o coração e dizer o que é que lhe dá temores, o que é que lhe deixa assustado, quais são suas fantasias boas, as catastróficas, experiências que você já passou, e dizer coisas do coração. Isso é muito válido mesmo, tá certo? Então esses parâmetros são necessários para que aconteça isto, não é isso? Então, o que é que eu via lá em Ambupe com esses casais muito unidos? É que é um tipo de grude que a gente chama de, a gente já falou de simbiose. É um grude, laços invisíveis que prendem a pessoa. A pessoa está junto, mas ao mesmo tempo é como se tivesse alguma coisa que prendesse, que não está enxergando o quê? Razão pela qual também, quando rompe essa simbiose, a pessoa tem uma síndrome que eu chamo de abstinência simbiótica, que é mais ou menos como se fosse um drogadicto que tirar a droga de repente, tá certo? Então, esses parâmetros precisam ser levados em conta. Agora, a simbiose faz o quê? Que na fase apaixonante, quando a pessoa se encontra com alguém, tem um distúrbio óptico, uma ilusão de ótica. Ou seja, as virtudes vê deste tamanho, bota uma lente de aumento, faz uma grandiosidade. E as limitações, as diferençazinhas, que não são defeitos, mas são diferenças, estas são minimizadas na fase apaixonante. Mais adiante é que vai a coisa pegar, porque pode cobrar com juros e correção.
Então, basicamente, é isso que eu queria começar a nossa conversa aqui. Começamos bem, gente, né? E aí eu fico pensando, muitas vezes as pessoas procuram, vamos dizer assim, fórmulas mágicas de se avaliar, de se determinar um tempo de fazer uma medição mais ou menos desses parâmetros, porque a gente trabalha meio que dando notas para ver se vai passar ou não vai passar na escola. Eu já falei até isso aqui, né, antes. Então, o que acontece? Não existe o melhor momento ou quantas vezes seriam necessários. Uma coisa que a gente precisa estar muito atento é não ficar fazendo disso uma rotina para não virar o famoso DR. Porque isso aí, ao invés de ser algo produtivo na relação, isso acaba desgastando a relação. E os casais e as pessoas meio que intuitivamente, elas sabem um momento mais apropriado de fazer isso. Nós, por exemplo, no nosso contrato, que a gente sempre fala aqui, dos estabelecimentos de contrato, os parâmetros é uma das coisas que a gente faz também, ou que a gente utiliza para a avaliação de como a relação da gente está. Uma outra coisa que a gente usa é ver dentro desses parâmetros, por exemplo, confiança, respeito, admiração, se a minha admiração pode estar ou não sendo abalada por uma expectativa que eu tenho que ele não está conseguindo cumprir. Né? E aí eu preciso ver se é minha expectativa, eu seria a pessoa mais responsável por saciar, vamos dizer assim, as expectativas que eu tenho. E a gente diz assim, olha, não adianta, gente, o ser humano é um ser, a gente diz, quanto mais baixo o nível de expectativa, melhor. Mas não adianta, porque a gente vai ter. Pelo menos alguma a gente vai ter. Mas a importância da gente é saber se é algo que é possível a pessoa dar naquele momento ou não, isso é muito legal. Porque quando nós estabelecemos os nossos contratos, a gente faz normalmente 2 vezes por ano, eu já falei isso, que normalmente coincide com o final do ano, com o meio do ano, que é o nosso aniversário. A gente tenta avaliar isso, como é que tá a admiração, né? E a gente conversa mesmo, assim, numa boa. Por que isso? Primeiro, com o objetivo da gente não acumular selos, que são os ressentimentos. Porque uma das coisas que mais destrói relação é essa coisa que a gente chama de ressentimento. A gente costuma dizer que é como se fosse o fel que eu tô guardando e que em algum momento isso vai ser transbordado para a relação a um ponto de muitas vezes não se dar mais conta da relação. Uma outra coisa que é legal também se observar, o pior momento eu acho que para a gente fazer isso é quando se está em crise. Por que, Sônia, o pior momento é quando se está em crise? Alguém poderia me perguntar. Esse não seria um momento ideal para a gente estar falando sobre isso? Não acredite, negativo. Não, seria o pior momento. Por quê? Porque quando a gente está em situação de crise, ou vivendo uma situação de crise, seja ela em que relação for, a gente tende a ser tomado por emoções. Então, não é nosso racional só que vai estar atuando e falando com a pessoa. A gente vai estar com uma carga emocional muito grande. E com a carga emocional, pode ser que a gente acabe dizendo coisas que não seriam adequadas ou que não seriam produtivas para a relação. Então, uma outra coisa é assim, então quando é que seria? Intuitivamente cada um descobre, né? Mas a gente precisa ficar atento a esse momento e eu digo assim, olha, o ideal também seria antes de entrar em crise. Por quê? Porque a gente tende a projetar, imaginando que o outro é que tem que mudar para a relação ficar boa. Né? Que eu já disse aqui, a gente já falou sobre isso, que esse é o desejo secreto do outro, que o outro mude, que o outro satisfaça as minhas expectativas, que o outro cumpra com os meus desejos, que o outro satisfaça todas as minhas necessidades. É impossível. O ser humano é um ser da falta e tem necessidades que ninguém vai conseguir suprir. E é muito peso a gente colocar numa relação de casal que essa outra pessoa seja responsável por suprir essa necessidade. Então a gente precisa estar muito atento a isso. Tá? É verdade. Até eu gosto de dizer assim, quando os dois estão com raiva, a raiva tende a expulsar o outro. Então se um está com raiva e o outro está com raiva, não vai dar liga. Raiva com raiva vai haver muita expulsão. E aí termina não calibrando as palavras e ofendendo o outro. Não é legal, não. É bom ver a hora certa para que isso possa ser realizado. Bom,
E fica aqui uma ideia no ar, né? Será que isso só serve para relação de casal? Negativo. Eu tenho uma experiência legal com isso sendo feita com sócios de empresa, e eu faço geralmente uma com a Soninha, ela faz também o método que eu faço, ao invés de como alguns colegas terapeutas fazem, que toda semana o casal se reúne com os terapeutas, a gente faz uma única vez. Mas nada contra linhas, nada né? contra a gente só faz nosso processo. Diferente. Porque nós temos assim uma ideia de que o que faz com que as coisas piorem são justamente essas palavras não ditas, como se fossem maçãs que você guarda na gaveta, demora de pegar quando estão fermentadas, e aquilo já vai dar mau sentimento, já não produz bom resultado. E acredite que eu já consegui fazer isso com não um casal, mas com 2 sócios de uma grande empresa aqui da Bahia, né, que estavam numa crise muito grande. Um é 51%, outro 49%, eles tinham uma relação muito próxima, não só no campo profissional, mas eram amigos entre si, ex-colegas, tinham tudo para dar certo. Em um dado instante, eles se viram num conflito grande e pediram que eu fizesse esse trabalho com eles. E foi feito e deu um resultado excelente na época, por conta de que eles harmonizaram as diferenças. Porque uma das coisas que a gente faz numa terapia de casal é isso que a gente está postulando aqui, que pode ser feito na família, pode ser feito também de sócios, de outras áreas também. E o que a gente faz? A gente faz separadamente com um e com o outro, e quando reúne o casal, já é para uma mediação em termos de encontrar um denominador comum. Isso é uma coisa, é válido também para terapia de família, quando às vezes a família não está se entendendo bem. Você teria algum exemplo, Pedreira, assim, de alguma situação que conseguiu se reverter, alguma coisa assim? Muitas situações, principalmente na área casal e área família também, né? A área família é uma coisa curiosa, não é nem da nossa linha, é terapia sistêmica. A sistêmica tem um termo muito bom. Quando tem alguém na família que está problemático, um filho, um adolescente e tudo mais, como fosse um cão danado, pousa ele. E a terapia chamada sistêmica postula de que aquela pessoa é de waste box, tradução, é a lata de lixo da família. É a pessoa que é mais sensível, às vezes até o mais normal, acredite, que está pegando a patologia da família toda. Então, quando a gente faz uma mediação com a família, isso pode ser feito em termos grupais, claro, não é uma sessão só, porque uma família é muito mais complexa do que uma sociedade de 2 ou um casal, né? Mas a gente consegue resultados incríveis quando a gente consegue realinhar a comunicação entre eles, faz com que eles possam conversar entre si sem agressões recíprocas e principalmente escutando o que o outro está falando e melhorando o padrão também de funcionalidade para que atinjam essa competência emocional. É muito legal você falar isso sobre competência emocional, porque muitas pessoas desejam alcançar uma otimização em termos de relação, e eu vou dizer assim, no casal, sem ter a competência emocional. E, gente, eu considero quase impossível você conseguir otimizar sua relação dando o máximo possível seu e, vamos dizer assim, buscando despertar o máximo possível do outro quando você não tem competência emocional. Eu considero praticamente impossível. Porque a competência emocional é um elemento para mim que é considerado básico. Porque o que uma pessoa competente emocional ela consegue? Ela consegue identificar o que ela sente, ela consegue identificar o que o outro sente, ela consegue identificar muitas vezes o que é que está motivando o despertar dessa emoção, ela consegue se responsabilizar sem se culpar, qual foi a parte dela, vamos dizer assim, que desencadeou essa situação. Ela consegue, às vezes, ver que o nível de ansiedade precisa ser controlado. Por que precisa ser controlado? Porque vai afetar, às vezes. E, a gente vai ter motivos, assim, para ficar ansiosos, né? O que eu tenho mais observado nesse momento de quarentena são pessoas muito preocupadas, que é o que a gente chama de ansiedade, porque está muito relacionado às coisas que vêm no futuro, com como vai ficar a situação financeira, quando é que isso vai acabar, uma sensação terrível com o isolacionismo de querer sair e não ter condição de sair,
preocupação com carreira, preocupação com relacionamento. Eu tenho pessoas mesmo que eu atendo, que a pessoa mora aqui e o outro mora em um outro país. E o país fechou a fronteira até junho. Se ele vier para cá visitá-la, ele não volta, né? Porque o país fechou a fronteira. E significaria que ele perderia o emprego. Então, assim, como conviver ficando março, abril, maio, junho, né, sem estar vendo um ao outro? Então, precisa se redescobrir novas maneiras. E isso gera ansiedade? Isso gera ansiedade. Agora, a gente precisa pensar como conseguir controlar, porque ansiedade ela vem muito dos medos. E se o outro não tem condição de me dar a proteção, às vezes eu fico ressentida também por isso, né? Então, eu preciso às vezes conseguir quem tem, né? Uma pessoa que é competente emocional, o que é que ela consegue? Reduzir o nível de exigência dela para consigo e para com o outro, né? Consegue também controlar a impaciência, que isso está sendo uma constante nesse momento, a irritabilidade, né? Identificar quando está entrando na TPM, as mulheres precisam, e normalmente a gente... Muito importante. Muito importante. Por quê? Porque quando a gente consegue identificar, a gente sabe que a gente, mais facilmente, a gente vai tá perdendo muitas vezes o nível de controle. Então, às vezes até informar para o parceiro, olha, eu estou entrando na TPM. Para quê? Para que ele minimamente seja informado. E tem a tolerância básica também, né? Sim, e tem uma tolerância também com esse período. Muitas vezes precisa-se sim de acompanhamento também medicamentoso em relação a isso, né? O controle de TPM, às vezes só mesmo medicamentosamente a pessoa às vezes consegue. Por quê? Porque quando a gente consegue uma manutenção de um nível mais equilíbrio dessa oscilação também de humor, isso faz com que a relação fique mais produtiva, ela fique mais estimulante, né? Então, esses são fatores assim que eu considero muito importantes. Por isso que eu digo assim, você falou da competência emocional, sem ela, eu fico imaginando como é que eu faço para dar certo? Porque cada vez que eu me trabalho mais em termos de minha competência emocional, faz com que os reflexos na nossa relação surjam. Com certeza. Quando nós estabelecemos um contrato de mudança, eu preciso querer mudar, porque se eu não quiser mudar, não tem como eu me comprometer com alguma coisa. Então não adianta dizer, e eu às vezes escuto, porque como a gente trabalha com os estados de ego, chamados estados de ego pai, adulto e criança, como a gente falou, e a criança sendo a sede da emoção, mas principalmente das reminiscências e de todas as situações emocionais que a gente viveu, tem gente que tenta justificar porque porque minha criança não tem controle. Como assim? Sua criança é um ser externo? A gente às vezes chama a atenção da pessoa para esse fator assim, olha, não é a sua criança, não está do lado de fora. É você se comportando como. E se eu digo que é como se eu não tivesse controle. Então até as palavras a gente precisa estar atento a isso. A como usar as palavras para que eu assuma novamente a potência sobre o controle sobre minha vida. Sem isso, gente, não tem como. Eu fico pensando. Tem até linhas que falam assim... Minha criança ferida é quem estraga a minha vida. Bom, parece que essa criança ferida está lá de fora, está dentro da gente. Porque o que é criança para a gente? O modo de pensar, sentir, falar e agir de quando a gente era criança, que está gravado dentro da gente. Nosso cérebro tem aqui atrás, no sistema límbico, essas gravações todas. Quando elas entram no poder executivo, a pessoa age como se fosse uma criança intempestiva, uma criança que é sentida, ferida mesmo, tá certo? Mas não deixa ela tomar conta de você. Você tem um adulto muito bom para poder tomar conta. E é preciso desenvolver quando não tem. É isso que a gente diz, assim, a competência emocional, ela vem exatamente dessa capacidade da gente viver o máximo o presente, né? Que é o que a gente chama de um adulto integrado, vivendo as emoções que estão acontecendo aqui e agora. E quando a gente fala em termos relacionais e esses parâmetros, tem algumas pessoas que confundem isso com a DR de buscar isso de quando foi, meu Deus, sei lá, no início da minha relação. Quando é que foi mesmo? Há 13 anos atrás. Por que ele me disse isso? Uau!
Às vezes eu brinco, pergunto até qual é a profissão da pessoa, né? Porque me leva para geologista, escavação de passado, arqueologista, né? Museologista. Então, assim, a gente precisa estar atento a isso, porque a relação ocorre aqui no presente, né? E se tem algo no passado que te machucou, você precisa ver até onde você dá conta. Uma coisa interessante também em relação aos parâmetros é que às vezes o casal chega e nos procura dizendo, acho que meu casamento não tem mais jeito. Quando a gente faz as continhas em cima desse parâmetro, não é que a relação ainda tem muito conteúdo? Agora, por outras vezes, a pessoa chega, eu acho que eu quero salvar minha relação porque eu amo muito, ela também me ama. Quando faz as contas, eles já estão separados e não sabem. Aí depois vão dizer que a terapia que separou. Isso é um detalhe curioso que merece atenção. Às vezes a pessoa já chega, né, perdido por lá, né? Então, pelo menos a gente orienta que o processo seja feito de um modo benigno, de um modo bom, de um modo saudável, né? que fique bom para as duas partes, seja o que for. Até mesmo famílias, quando entra um inventário, na hora de divisão de bens, olha, é um saco de gato. Já vi muitas famílias bem estruturadas se tornarem arqui-inimigos. Então, embora a gente cite muito o tema casal, mas não percamos de vista que a família, ela também tem os seus perrengues, né? E que se a pessoa não tiver essa noção, deixa de usar também esse conteúdo vamos dizer assim, no esquema familiar, né? Dentro do grupo familiar. Isso que você está trazendo, Pedreira, é o que a gente chama de efeito colateral da não otimização, né? Sim. Ela reflete em todas as áreas, né? Se a gente fosse pensar assim na área casal, quais são as coisas que mais a gente observa? Brigas com a frequência muito grande, o nível de intolerância ampliado, irritabilidade na conversação, um desejo de estar longe, né? Tolerância zero. Tolerância zero, me lembra até aquele personagem. Tolerância zero, eu adorava ele, gente. Né? Tanto que hoje tem até uns coisinhas que a pessoa manda assim, a minha paciência, aí bota lá zero, a bateriazinha totalmente descarregada. Né? Então, assim, a gente vê isso muito também nas relações de casal, vê entre irmãos, né? O nível de desejo sexual, aí ocorre uma inibição disso, né? Gente, acredite, quando a gente vê em termos de efeito colateral, até disfunção sexual pode acontecer, tá? Por conta de uma não otimização. Então, assim, quando você falou da agressividade, as pessoas às vezes pensam que o órgão sexual fica nas partes baixas, né? Nos países baixos. A gente costuma dizer que começa cá em cima, né? Primeiro, o que eu escuto, o que eu penso. Então, assim, isso é importante a gente levar em conta. Por quê? Porque o que eu falo e o que eu penso vai levar a sentimentos e a condutas. É como se fosse um outro tripé. O que eu penso, sejam ideias, sejam fantasias, sejam coisas boas ou coisas ruins, me leva a ter sensações, emoções, e as minhas ações vão ser para reforçar isso, né? O que a gente vê também em relação à não otimização de relação, ainda falando de casal? Infidelidade. Pedreira colocou aqui exemplos. Ocorre sim, né? Infidelidade. Abalo, gente, na saúde mental dos filhos. Eu acho isso, assim, terrível. A repercussão, porque muitas vezes os filhos acabam indo para caminhos de drogas, não que isso justifique, mas às vezes é como o filho soube lidar, ou a maneira como ele soube lidar, até porque infelizmente as pessoas acham que adolescente não tem problema, né? É uma ilusão e hoje a gente já sabe disso. Então, assim, agressões verbais, agressões morais, agressões físicas, isso tudo pode acontecer na relação casal. E uma coisa que a gente vê em casais de longo prazo, quando eles são muito disfuncionais, eles não estão vivendo um relacionamento otimizado, é que um dos cônjuges, às vezes, desenvolve uma doença grave. Então, assim, às vezes a presença de câncer pode estar relacionada a todo esse fel, vamos dizer assim,
que a pessoa ingeriu durante muito tempo, tá? E aí a gente fica pensando, tá bom, vocês estão falaram um monte de coisa, e por onde é então que a gente pode começar a otimizar a relação? Eu digo assim, olha, a primeira coisa que a gente precisa é a tomada de consciência. Eu acho que quando a gente topou fazer, né, as lives diárias, era muito no sentido de poder falar, porque a gente diz assim, se a gente fala e só vai retomar um tema uma semana depois, muito já se perdeu no caminho. E quando a gente está aqui diariamente falando da importância da gente nutrir o melhor nas nossas relações, de buscar o nosso melhor, buscar o melhor no nosso companheiro, nos nossos filhos, em nossas sociedades, na sociedade de modo geral, não só nas sociedades que nós temos, né, mas na sociedade de modo geral, a tomada de consciência para mim é o ponto de partida. Uma outra coisa é o desejo de mudar padrões de funcionamento relacional. Quando eu já me referi em outra live ao contrato, falando dele de novo com o Pedreira, que a gente estabelece, quando a gente fala, o outro precisa concordar, né? Se tem condição de mudar realmente, de investir nisso, nesse momento da vida. Porque se não tem, não adianta prometer. Por quê? Porque se a gente promete e depois não cumpre, vai para aquela coisa básica que Pedreira falou, que é da confiança, que é um dos primeiros elementos para qualquer relação. Né? Afeta também a admiração da pessoa pelo ente querido. Sim, afeta a admiração, o respeito, porque se você me promete coisas e depois você não os cumpre, você está também descumprindo de maneira, vamos dizer assim, respeitosa a algo. Então, assim, afeta basicamente todos os pilares, né? E aí a consequência é o quê? Eu não vou querer estar tão próximo. Né? Então, quando a gente avalia esses parâmetros, não é no sentido de querer afastar, muito pelo contrário, mas assim, olha, o que a gente pode fazer para ficar melhor ainda? Né? Então, usar uma linguagem direta, uma linguagem afetiva e efetiva, porque não usar metáforas, gente, você dilacerou meu coração, eu fico imaginando, eu sou uma pessoa que eu tenho a capacidade de imaginar muito grande, então eu fico imaginando o sangue da pessoa, assim, aquele negócio escorrendo. Gente, quando a gente diz isso é muito sério, você me apunhalou pelas costas. Então, essas coisas, às vezes, a pessoa fala e não tem noção de como tá marcando o outro. O alcance disso, né? O alcance disso, sabe? Então, assim, os contratos precisam ser claros, eles precisam ser aceitos. E quando a gente precisa ter consciência de que quando a gente parte para fazer uma solicitação, o outro tem o verdadeiro direito de não dar conta naquele momento. E isso não pode ser uma exigência minha, eu quero que seja assim, porque pode não ser o momento do outro. E eu preciso estar aberta para que isso não afete muito mais a minha relação. É tipo assim, tá bom, você não dá conta de tudo, isso me incomoda. Onde é que a gente pode encontrar, então, um meio termo? Né? Por quê? Porque às vezes nem é um, nem é o outro, mas é essa zona intermediária Equipe casal. Né, da equipe casal, onde a gente vai encontrar isso. Tá? Isso para relação de filhos, isso para relação de parceiros, isso para relação de sociedades. Tá? Mas assim, nesse momento a gente está trazendo isso muito, algumas pessoas estão pedindo para a gente falar de outras coisas, de uma certa maneira a gente está trazendo muito a situação de casal, porque o que a gente tem atendido muitas vezes hoje está pautado muito nisso, nessas dificuldades relacionais que as pessoas estão tendo. Na quarentena piorou incrivelmente, né? Incrivelmente, sabe? Agressões. Então, o nível de intolerância. E aí a gente começa a trazer isso para as pessoas. Olha, vamos ver o que compete a cada um em termos de autorresponsabilização pela manutenção do que a gente chama de equipe casal. Tá? Bom, e você falou muito bem dessa coisa, até porque a metáfora, a pessoa não tem noção a que nível isso pode chegar. Mas é uma das vantagens importantes dessa competência emocional em qualquer nível, é para a empatia. Então, uma pessoa que de repente
faz uma falseta qualquer. E você pergunta, fulano, já imagine se fosse ao contrário, não quero nem pensar, nem me diga nada, esse não está fazendo um insight. Então, porque não entrou naquela ética chamada mutualística, está muito na mais ética, na predominante, na mais preponderante, que é a ética individualista, que se é bom para mim, o resto que se lixe, né? Então, é fato de que é importantíssimo de que se desenvolva também essa empatia, porque quando a gente fala competência emocional, vale a pena ver de novo. A pessoa precisa conhecer suas emoções em si própria. Saber reconhecer não só em si, mas no outro também. Saber o que eu estou sentindo sem que ele te diga que é empatia. Você estabelecer também com ele ou com ela uma comunicação saudável, isso para a empresa é excelente. Quantas empresas já se deram mal porque a comunicação ficou tensa, com linguagem verbal, mandando as pessoas para um lugar longe, né? Até para Porto Rico, para um outro país aí bem distante, né? E as pessoas revidam porque estão acostumadas com isso. De repente, sem nem mais nem porquê, entra a mãe do outro no cenário, sendo ofendida, né? E ai daquele que... Coitada das mães, né, Pedro? E a mãe está inocente em casa, quando menos espera, aquilo é uma coisa muito séria, né? E aí, Pedro, é só um minuto, assim, falando dessa importância do que você está falando, é uma das coisas mais graves que pode ter, que é atingir o DNA da outra pessoa com algo muito pejorativo e muito agressivo. Né? É como se fosse, vamos dizer, aquilo que eu falei, apagar o fogo com gasolina. Porque a pessoa às vezes desabafa com o seu cônjuge porque tem confiança, na intimidade, quer até pensar em voz alta com o outro. Então, saber escutar é importante, porque às vezes a pessoa faz de conta que está escutando, está com o celular público, priorizando alguém que está lá longe e não quem está por perto. Isso aí dá encrenca. Ultimamente tem dado tanta encrenca. O celular passou a ser uma das fontes mais comuns das encrencas que existem nas relações, não só de casal, até profissional mesmo. Você está na reunião, está com o celular lá, então isso não vai dar bom resultado, porque você não pode fazer como a Soninha falou, do milho assado, como é que assou milho lá em São Felipe? A gente costuma dizer que 2 sentidos, eu aprendi isso com meu pai, 2 sentidos não assa milho. Tá? E para quem nunca viu assar um milho, não consegue entender o que é. O milho é assim, você tem que ficar girando ele para ele ficar todo, né, assadinho, uniforme. Então você tem que ficar ali o tempo inteiro. Não dá, por exemplo, para você largar o milho, né, numa fogueira e beber uma água. Quando você voltou, já queimou o milho, o outro lado tá cru. Então, é mais ou menos isso. 2 sentidos não assa milho. Né? A gente está tendo uma oportunidade, gente, que para mim é única, sabe? Assim, eu fico pensando, quando nós teríamos a oportunidade de ficar 15, 20 dias em casa, vivendo o que a gente está vivendo por conta deste inimigo. E eu coloco esse inimigo bem entre aspas. Porque a gente está tendo uma oportunidade que de outra forma a gente não teria. A única viagem que a gente pode fazer nesse momento é ou para fantasia ou viagens internas. Né? E a gente está tendo um momento mágico no sentido de poder fazer avaliações pessoais do que é que eu preciso melhorar, do que é que a gente pode fazer junto para que esse tempo, né, de quarentena não seja um tempo de tédio ou um tempo onde a gente gaste, vamos dizer assim, e estruture o nosso tempo com discussões, com afastamento, ou o pior de todos, ficar assistindo notícia de quarentena, de vírus, de coronavírus, quantos morreram, não sei o quê. Gente, isso é terrível. Né? Por quê? Porque isso faz com que eu acabe contactando com algo que não me nutre positivamente. Que a gente se informe, sim, claro. Importante. Claro. Né? Não ficar alienado. Não é para ficar alienado, mas assim, ficar escutando isso o tempo inteiro, e tem pessoas que estão fazendo isso. E a longo prazo não adianta pensar que não vai refletir, porque a gente não consegue escutar tanta coisa e não ser impactado muitas vezes. A gente precisaria de muita competência emocional, mas escutar o dia inteiro, eu acho que ninguém resistiria durante muito tempo. Né? Mesmo com muita competência emocional. Então, uma das coisas que nós nos propusemos, por exemplo, para esse período de quarentena, foi fazer as lives juntos. Né? O que era, a princípio, um projeto inicial, simplesmente agora a gente tem um projeto de estar aqui com vocês,
e Repassando esse repassando os conteúdos, buscando dizer, gente, olha, vamos aproveitar esse momento para fazer mergulhos, sabe? Então, assim, tem gente que realmente não tá mais dando conta de escutar notícias. A gente tem um programa, a gente tem assinatura de um canal fechado, e de segunda a sexta tem, acho que é 9h30, 10, 11... Acho que é assim, né? Um programa que é chamado Brasil Visto de Cima e o Mundo Visto de Cima. Gente, a gente fica viajando, lugares que a gente sem passaporte. Sem passaporte, né? Mas todo dia a gente tem esse encontrozinho marcado. A gente senta no sofá, depois de um dia, senta e fica, olha, a gente já passou por ali. Uau, esse lugar a gente não foi ainda. A gente quer, vamos marcar pra gente ir. Então, assim, é fazer planos, porque em algum momento isso vai acabar. É não entrar, vamos dizer assim, nesse movimento tão angustiante que está sendo para algumas pessoas. Então, assim, descobrir, apesar do isolacionismo, eu ainda de vez em quando vou na portaria, acredite, na portaria pegar uma encomenda, levar uma receita quando não pegam aqui. Mas assim, pedreira tá que não cruza o portal da porta, é quarentena mesmo. E aí quando eu volto é tomar banho, todos os cuidados. Mas assim, tá bom, a gente tá dentro de casa, e o que a gente faz? O que a gente pode fazer de melhor com esse tempo que a gente tem? E o que a gente pode levar de melhor também? Então uma das coisas que a gente se prontificou nesse momento é compartilhar com vocês isso, assim. É bem legal, sabe? A gente pensar durante o dia o que a gente vai falar, o que... Às vezes a gente é surpreendido aqui que eles jogam uma coisa aqui, ou eu faço alguma coisa que a gente não... Mas a gente pensar, olha só, vamos... Esse tema e tal, então criar os temas, essas coisas assim, tá sendo uma coisa... mão de obra. E tá sendo bem legal, porque a gente busca pensar, né? A Lu tava no início das lives, fazendo perguntas, e a gente começou a pensar o que as pessoas gostariam de saber sobre esse tema. Então a gente fica aqui buscando imaginar o que vocês gostariam de estar escutando. A gente, empaticamente, eu vou usar isso, né? Empaticamente, a gente estar nesse lugar imaginando o que é que poderia levar que fosse legal para vocês. Legal. Então... Eu também quero pontuar para você o seguinte, eu estou vendo aqui algumas pessoas falando o que estão fazendo nessa quarentena, né? E que é importante. A primeira coisa é saber que essa quarentena agrava tudo, porque você não tem liberdade de ir e vir, porque você vai ficar mais tenso, o estresse cresce, aumenta o seu nível de ansiedade, de repente você tem um quadro misto, ansiodepressivo, isso pode ser potencializado. Mas uma das coisas piores quando a pessoa não pratica a competência emocional é piorar a ansiedade somática, as chamadas somatizações. Aí a asma piora, as dermatites esfoliativas, alérgicas, a alergia é uma agressividade que se materializa e a pessoa nem sente que está passando por isso, é a pressão que sobe. Às vezes a pessoa tem outras coisas que não tem nem noção como é que a coisa piora na quarentena. Parece que é alguma coisa maligna, é um castigo do céu, não. Esse Deus vingativo é lá da pré-história, da mitologia, que andava castigando todo mundo. Ontem a gente viu bastante isso aqui. Mas é fato seguinte, de que, apesar de tudo, é possível se passar bem. Cada um vai buscar, dentro do seu quadro de referência, o que é de melhor que pode fazer. Agora, por amor de Deus, não deixe seu tempo desestruturado completamente. A gente precisa, elas fomos do ser humano. Sim. E isso foi uma das coisas assim que estimula a gente, né? Pensar sobre as coisas que a gente busca trazer, estrutura o tempo da gente também. Fora os atendimentos, fora estar cozinhando, que eu voltei, né? Assim, a cozinhar mais ativamente, porque como a gente passa o dia todo fora, isso não estava sendo uma prática muito habitual. Mas eu tenho dons culinários, e aí eu, de repente, eu vou pra cozinha, faço. Às vezes faço depois, quando não tem cliente. Hoje mesmo eu vou ter ainda um atendimento. Mas quando não, às vezes eu vou pra cozinha para criar alguma coisinha aqui pra gente, pra sessão das 9h30, pra gente estar juntinho.
Então, gente, ó, quem tiver pergunta, a gente não tem condição de colocar ou acompanhar tudo. Então, eu vou pedir para vocês, por favor, que vocês coloquem onde tem interrogaçãozinha. Tem gente que diz que fica embaixo, tem gente que diz que fica... Interrogaçãozinha aqui. Isso, tem gente que diz que fica do ladinho. Para quem conversou, parece que fica embaixo. Eu não sei como é que fica, mas assim, quem tiver alguma pergunta, algum comentário, pode fazer aí. Eu queria lembrar novamente, gente, eu acho que já tem 2 vídeos, tanto no Face quanto no YouTube. No YouTube, já tá lá. Basta Conexão Vital, Sônia Nogueira Pedreira, tá? Tanto num quanto no outro. Já tem os vídeos disponíveis. A gente não tá conseguindo colocar todos porque eles são editados. E aqui eu vou botar pra vocês só um minutinho, ó. Telegram. Esse canalzinho aqui, Telegram, ó. Quem quiser. A gente está, através dele, mandando algumas coisinhas que a gente, às vezes, lembra somente depois que acabou a live. Então, a gente está deixando lá umas dicas, alguma coisa assim que a gente tá falando, tá? Então, quem quiser, entra pra poder tá interagindo, tá bom? Tá escutando essas coisas. Deixa eu ver aqui, agora já tem... Perguntas ou comentário. Deixa eu apertar. Ele tá lento. Meu filho. Aqui, chegou. Um comentário maravilhoso esse tema. Como desenvolver a competência emocional. Eu vou comentar isso aí, viu? É o seguinte, primeira coisa, tem que ter um desejo da pessoa, ponto de partida, né? E se a pessoa não tiver o desejo, aí não pode tirar a pessoa do lugar que a pessoa não quer sair. Então a pessoa já está acomodada naquilo, para sair está difícil. Então ela querer de fato mudar. Para isso, entendendo principalmente as emoções básicas, é possível a pessoa, no passo a passo, tomar consciência das suas emoções. Ver aquelas que não estão funcionando bem e começar a fazer pequenas mudanças. Ninguém vai conseguir mudar da noite para o dia. São pequenas modificações, pequenas e consistentes. Primeiro você toma consciência, decide mudar, e é aí que vem a mudança propriamente dita. É um passo a passo. Obviamente que não é só conhecer, senão seria facílimo isso. Precisa de um treinamento e, às vezes, que a pessoa coloque energia nisso, energia de ativação, como eu falei ontem. Senão vai ficar na inércia de repouso e adia para outra querer até compreender e perde o bonde da história. Né? A procrastinação, né, Pedro? A procrastinação. E eu fico pensando, aquele livro que eu falei ontem, né? Eu vou até colocar ele depois, eu acabei não postando. Organização num Minuto, acho que é esse o nome do livro. E o que é que acontece? Ele tem uma parte assim, você não vai ter como organizar uma casa que está bagunçada de uma vez. É mais ou menos como se você quisesse comer uma fatia de bolo e engolir de uma vez só, tá? É impossível a gente fazer isso, a gente não tem como engolir uma fatia de bolo, a gente vai acabar se entalando. Então, quando a gente fala também com relação a emoções e a controles emocionais e tudo, é isso. São pequenos passos, pequenas mudanças. Agora, o que a gente diz? Mudar no que é possível e se manter. Certo. Porque não adianta uma coisa de sanfona, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Isso não adianta, porque perde também a credibilidade. Quando a gente começa um movimento e a gente não se mantém, isso acaba perdendo a credibilidade com relação às pessoas. Então, isso é fundamental, assim, dou um passo, permaneço. Não adianta a gente sair correndo. Por quê? Porque normalmente quando a gente planeja, e a gente precisa fazer um planejamento, como eu falei em outra live, para fazer uma organização de casa ou uma reforma, o que quer que seja, eu preciso começar a pensar, olha, eu vou começar por aqui, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. A gente precisa. Emocionalmente e estruturalmente é a mesma coisa. A gente precisa também estar atento a isso. Não dá para fazer mudanças radicais, porque a gente vai acabar se entalando e não dando conta. E aí a gente volta. E quando a
5 machadadas, né? Então, se você diariamente der 5 machadadas em qualquer árvore, acredite que o Ronolato está muito certo. Não tem árvore que você vai derrubar a árvore. Qualquer seu problema, você vai precisar dar umas 5 machadadas por dia naquela coisa para poder começar a mudar. Ninguém vai mudar da noite para o dia. E quando se trata, por não uma quarentena dessa, que os ânimos se acirram com os casais, lembrar de uma coisa que é importantíssima, de que você tem uma chance de recasar com essa pessoa, já sabendo quais são as virtudes e quais são as limitações. Então não é só porque está insatisfeito ou porque foi agravado com essa quarentena que agora vai jogar fora tudo. Joga o neném, joga água suja, joga bacia, joga tudo, né? Então joga água suja fora, lava a bacia, que é a relação, e mantém o neném, que é a pessoa, né? Basicamente seria um raciocínio bastante pragmático, né? Ai, neném. Adorei, gente. Pediram uma coisa, pediram para mostrar de novo o canal do Telegram, tá? Eu vou mostrar, vou responder primeiro essa. Tá aqui. Certo? Então, respondendo a esta. E uma outra pergunta que fizeram é como é que seria essa medição? Gente, é um método absurdo, é dificílimo, é algo que não daria pra gente explicar, tipo de 0 a 10. Quanto é que eu dou? De 0 a 10, quanto é que eu dou pra esse quesito? De 0 a 10, quanto é que eu dou pra esse quesito? Então não é nada mágico, não é nada, vamos dizer assim, sobrenatural. Mas assim, é fazer medidas. Sim, o que é possível. Agora, a gente precisa pensar assim, olha, quando a gente fala em cada item desse, a pessoa às vezes pensa assim, confiança é não me trair. É muito mais do que isso. A gente precisa ter consciência de que Sim. É muito mais do que isso. A gente colocou aqui em alguns exemplos, né? Respeito é muito mais do que só, sei lá, também não me trair, vamos dizer assim, me respeitar como pessoa. Quando o Pedreira coloca aqui, né, que na relação, quando não tá bem, e ele fez a comparação com o bebê, é não jogar a relação fora, a pessoa fora, porque até correria o risco da gente novamente entrar em outra relação levando os mesmos padrões. Principalmente se emendar uma relação com outra. Aí é quase certo, tipo assim, você troca 6 por meia dúzia, né? Mas assim, essas medidas seriam mais ou menos de 0 a 10. Agora a gente precisa pensar, cada casal, por isso que a gente fala, ou quando a gente faz trabalhos de grupo também, a gente dá a dinâmica para que as pessoas entendam o que é cada coisa, o que é cada fator desse, para que a pessoa às vezes desperte, que é muito mais às vezes do que o que as pessoas às vezes pensam. Mas a contagem, assim, a avaliação é algo realmente muito difícil. É mais ou menos como se faz na escola, 0 a 10. Mas é gratificante porque gera relações mais funcionais, quer seja no trabalho, na família, no casal. Gera também uma comunicação mais fluida, uma comunicação mais adequada, afetiva e efetiva. Evita maus sentimentos serem acumulados, porque esses maus sentimentos acumulados, chamados selos, né, eles terminam minando a relação e às vezes deixa a pessoa em dúvida, né, até que ponto eu vou suportar isso, ó céus, ó vida, não aguento mais, e parece que a tolerância fica zerada. Então, por isso que é importante que a pessoa dê uma chance, até uma segunda se for, aquele relacionamento, para fazer dar certo. Agora, se não der certo, é outra história. Aí é assunto da pessoa gerenciar, saber gerenciar isso aí. Mas que melhora bastante a qualidade de qualquer vínculo, inclusive de sócios, que eu comecei falando e vou, perto da conclusão, de dizer a mesma coisa também. Nossa sociedade é um vínculo parecidíssimo com o vínculo de casal, só não tem aquela parte mais boa, interessante. mais interessante, ou melhor que a parte sexual, né? Geralmente não tem. Geralmente, adorei. já vi casos que tinha. Nós temos sociedade em várias coisas e a gente, né, mas assim, tudo bem a gente ter isso, né? Isso faz parte. Isso faz parte de outros vínculos, como diz. Fizeram uma pergunta assim, como ter paciência quando a pessoa promete que vai mudar e não muda? Isso tem muito a ver com o que eu falei na live de hoje, de quebra de confiança.
E assim, você começa a perder a confiança de que a pessoa efetivamente vai ser capaz de fazer isso. Ou talvez essa pessoa tenha duas características. Ela tá prometendo para poder sanar aquele problema daquele momento que tá tendo, ou ela tá prometendo algo que ela não dá conta. Mas seja lá o que for, ela precisa ver porque é que não dá conta. Porque a longo prazo a paciência tende a ficar com aquela zero que eu brinquei, que tem uns memezinhos hoje, umas imagenzinhas, minha paciência. Aí você bota carga zero, né? E tem a bateriazinha. Porque é muito difícil manter, às vezes. Em inglês tem uma expressão chamada wishful thinking. Que é isso? O pensamento desejoso. A pessoa tem a vontade de fazer aquilo, mas por uma questão de limitações, de crenças que traz disfuncionais lá da infância, a pessoa está amarrada naquela coisa e não consegue sair. É como se fosse mais forte do que a pessoa. Então, é preciso que a pessoa pratique também o perdão, não como uma coisa religiosa, mas como sendo também um parâmetro de educação emocional, de qualidade de qualidade emocional ou excelência emocional até mesmo. E quem não consegue mudar precisa identificar exatamente assim, o que é que te impede, quais são as suas crenças limitantes. Porque o que me limita a mudança é algo que eu acredito. Eu posso acreditar que não sou capaz. E aí não tem cristão, como diz assim, que faça com que isso seja viável dentro da relação. Muito bem, então chegando ao fim, agradecendo assim penhoradamente a todos que compareceram, até Ana Barreto que entrou no fim, mas que foi bacana que ela chegasse, né? E dizer que estaremos amanhã nesse mesmo horário também falando. Então, Soninha diz o quê? Eu digo, gente, se você está pensando em como desenvolver sua competência emocional, como atingir o melhor de si mesmo, como atingir o melhor nas suas relações e principalmente na sua relação casal em tempos de quarentena, né? Se você conhece pessoas que precisam também melhorar sua competência emocional, se melhorar, convida essa pessoa, convida, indica que a gente está fazendo um trabalho aqui para que essa pessoa também possa ter benefícios como a gente está se propondo, né? A trazer aqui e na medida do possível, buscar beneficiar as pessoas. Por quê? Porque muitas pessoas podem ser impactadas com esse conteúdo. Que eu e Antônio Pedreiras vamos estar aqui com vocês, dando o nosso melhor em termos de tempo e de conhecimento. Então, beijos virtuais para vocês e... Guardadinho. Lembrando que está por 24 horas lá no Stories. Isso. Quem chegou atrasado pode pegar no Story do Instagram e daqui a um tempo, eu não sei precisar quanto, vai estar nos canais, mas vai estar no Story até amanhã, ok? Para quem travou, teve qualquer problema, vai lá, deixa seu comentário, se curtiu, diz se ajudou, se não ajudou, como é que foi, o que é que vocês querem, ok? Beijinhos. Tchau, tchau.